Fala varejista, você que é do ramo de autopeças e tem uma empresa no Simples Nacional, você pode estar pagando tributos a mais e talvez você não saiba. Eu quero te mostrar na prática nesse vídeo o que pode estar acontecendo com você e como você pode fazer para reduzir a sua carga tributária e, além disso, te mostrar que você pode também recuperar esses tributos que foram pagos a mais, talvez aí na sua empresa, beleza? Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar na prática o que pode estar acontecendo com você. Então vamos lá, pessoal. Estou simulando aqui uma apuração do Simples Nacional. E aí vamos supor o seguinte. Vamos supor que a sua receita bruta dos últimos 12 meses foi no total aí de 1.250.000. Tendo isso, a sua alíquota nominal do Simples Nacional é 10,70% e você tem um valor a deduzir de 22,50. Então, a sua alíquota efetiva, quanto você pagaria referente ao Simples Nacional, seria 8,90% do teu faturamento. Tá? Não vou te explicar de forma detalhada como chega nesse cálculo e tudo mais, mas para que você possa entender que se você tem esse faturamento aqui, essa receita bruta dos últimos 12 meses somadas aí de 1.250.000, você vai entrar nessa faixa e vai ter essa alíquota efetiva a pagar no Simples Nacional. Só que não é exatamente isso. Eu vou te mostrar na prática como você pode reduzir isso aqui, tá? Vamos supor que você tenha um faturamento no mês corrente, você está fazendo a sua apuração, de R$100.000. Eu vou colocar aqui, ó, 100 mil. Beleza? Tem aí o valor de 100.000. Então, com essa alíquota efetiva de 8,90, você pagaria 8.900 no seu DAS. Tá? Você pagaria 8.900 nesse mês. Só que, como você está no ramo de autopeça, no setor automotivo, você tem duas particularidades que são extremamente importantes para considerar. Uma delas é o seguinte: você trabalha com muitos produtos que são sujeitos à substituição tributária de ICMS. O que quer dizer isso? Que o ICMS referente, de maneira resumida, tá? O ICMS referente a toda a cadeia, ou seja, da venda da indústria para o atacadista, do atacadista para o varejista e do varejista para o consumidor final, foi recolhido todo esse ICMS pela indústria. Ou seja, daí para frente, na venda do atacadista para o varejista, não há mais que se falar em ICMS e na venda do varejista para o consumidor final também não. Então é preciso que você retire, que você segregue a tua receita considerando essas mercadorias que são sujeitas à substituição tributária. Tá? Eu vou mostrar na prática aqui o cálculo que a gente vai fazer. Tá? Uma outra situação que é muito comum também é que que o setor automotivo trabalha com muitos produtos que são monofásicos de PIS e COFINS. O que quer dizer isso? Basicamente a mesma coisa, bem parecido com a lógica da substituição tributária. Quando a gente fala de produtos monofásicos de PIS e COFINS, quer dizer que eles foram pagos numa fase só, que também, via de regra, é pago pela indústria. Ou seja, daí para frente não há mais o que se falar em PIS e COFINS. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a maioria, grande parte dos produtos do setor automotivo, eles são sujeitos à substituição tributária, ou seja, quando o varejista vende para o consumidor final, ele não tem mais que pagar o ICMS, e a mesma coisa acontece com os produtos monofásicos de PIS e COFINS. Quando é feita a venda do varejista para o consumidor final, não há mais o que se falar em pagamento de PIS e COFINS dentro do Simples Nacional. Ou seja, você não deveria pagar esses tributos. E qual é o resultado disso? Vou mostrar para vocês. Essa alíquota efetiva que a gente chegou aqui, ó, de 8,90%, como é que funciona o Simples Nacional? Né? Ela é distribuída pelos impostos que você teria que pagar, por exemplo, se você fosse uma empresa do lucro real ou presumido. Tá? Então, tudo isso é feito, essa alíquota de 8,90%, ela é segregada, ela é dividida pelos impostos. E quais são esses impostos? Quais são esses tributos? Seria a contribuição patronal, a contribuição social, o ICMS, o IRPJ, a COFINS e o PIS, beleza? Então, isso tudo aqui, ó, distribuído, daria esse 8,90%. E aí, ó, o que acontece? Cada tributo desse tem um percentual sobre essa alíquota efetiva, tá? Não vou me expandir muito, mas é basicamente o seguinte, ó. A contribuição patronal, por exemplo, ele equivale a 42% dessa alíquota aqui de 8,90. Vamos fazer esse cálculo, ó. Seria o seguinte, ó, igual a 8,90 vezes 42%.
beleza? Que daria 3,74. A contribuição social é 3,50, então seria igual a 8,90 vezes 3,50. O ICMS já tem uma carga maior, né? Então, ó, seria igual a 8,90 vezes 33,50%. O IRPJ 5,50, né? Então, ó, igual a 8,90 vezes 5,50%. COFINS 12,74 igual a 8,90 vezes 12,74. E PIS seria igual a 8,90 vezes 2,76. Beleza? Esse resultado total daria, obviamente, se eu for somar aqui, ó, ele daria o total de 8,90, que é a minha alíquota efetiva. Mas lembra que eu falei para vocês que tem duas situações específicas, que são os produtos que são sujeitos à substituição tributária de ICMS e os produtos que são monofásicos de PIS e COFINS. Então, nesse caso, o que aconteceria na prática, né? Eu não teria que pagar nem o ICMS, vou destacar aqui, nem a COFINS e nem o PIS, considerando, claro, que essa receita, que esses produtos aqui que foram vendidos nesse mês, que todos eles fossem sujeitos à substituição tributária de ICMS e monofásico de PIS e COFINS. É lógico, pessoal, não é isso que acontece. Normalmente você tem lá, por exemplo, 100 mil de faturamento, desses 100 mil de faturamento, vamos supor aí que 70 mil são produtos sujeitos à substituição tributária e 60 mil são produtos monofásicos de PIS e COFINS, tá? Então, vai ser nessa segregação. Estou pegando aqui para exemplo prático. Tomando como base 100 mil, por exemplo, a gente não teria que pagar, e considerando que o produto é sujeito à substituição tributária de ICMS e monofásico de PIS e COFINS, eu não teria que pagar esses tributos dentro do Simples Nacional. Então, como que ficaria na prática? Eu tiraria isso aqui, ó. Isso aqui sai fora, deleto aqui, isso aqui sai fora e isso aqui sai fora. Com isso, a minha carga tributária, a minha alíquota efetiva cairia de 8,90 para 4,54. Pessoal, isso aí cairia quase pela metade, né? O quanto eu teria que pagar de ICMS. E aí, ó, trazendo para a prática aqui, ó, em termos de valores, ao invés de pagar 8.900, o que eu pagaria aqui? Seria igual aos 100 mil vezes 4,54. Seria eu pagaria, na verdade, 4.539. Olha só a diferença, pessoal. E eu vou falar para vocês que isso acontece na prática, pessoal. Isso acontece demais. Muitas empresas, muitos escritórios contábeis não fazem essa segregação. Ou faz somente do ICMS, por exemplo, e esquece muito do PIS e COFINS, que é bem comum também, tá? É bem comum que não seja segregado a receita dos produtos monofásicos de PIS e COFINS. E é extremamente importante fazer essa segregação. Então, o que eu sugiro para vocês? Primeiro, analise se a sua contabilidade está fazendo esse trabalho de segregar a sua base de cálculo, principalmente você aí do setor de autopeça. Analisa se está sendo feito essa segregação, tá? Conversa aí com a sua contabilidade. E aí um outro ponto importante. Diego, a minha contabilidade não está fazendo, não está segregando, não está considerando os produtos monofásicos de PIS e COFINS, nem do ICMS. O que eu posso fazer? É possível recuperar esses valores que foram pagos indevidamente. É possível fazer essa recuperação que a gente chama de recuperação de crédito, principalmente quando a gente fala aí do PIS e COFINS, que é mais fácil ainda fazer essa questão da recuperação. O ICMS tem uma certa burocracia por ser um imposto estadual, tá? Então, pode ter uma certa burocracia para você conseguir recuperar esses impostos, o ICMS. Mas o PIS e COFINS é bem tranquilo, assim, não tranquilo, mas é mais viável de você conseguir recuperar de forma rápida esse valor que você pagou indevidamente, tá? Então, caso você tenha interesse aí
em conhecer um pouco mais, entender um pouco mais como funciona essa questão da recuperação de crédito, né, referente ao PIS e COFINS, entre em contato com a gente vai estar feliz aí em te ajudar, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.